Este é o Devocional Raízes, Fundamentos para a Vida Cristã, escrito e narrado pelo pastor Micael Barbosa. O caos aparente e a mão invisível. Quando abrimos o aplicativo de notícias ou ligamos a TV, a sensação é de vertigem. Vemos guerras explodindo do outro lado do mundo, a polarização política dividindo o nosso país, escândalos de corrupção e uma economia que nos deixa sempre em alerta. E se trazemos o olhar para dentro de casa, vemos crises no casamento, diagnósticos médicos que dão medo e desemprego rondando. Diante de tudo isso, a pergunta que faz a garganta gritar é: será mesmo que alguém está no comando? Ou estamos todos nós em um trem desgovernado rumo ao abismo? É fácil cair no desespero e achar que a história é apenas uma sucessão de acidentes trágicos. Mas a fé cristã nos oferece uma âncora robusta para enfrentar essas tempestades. A Bíblia ensina que, por trás da cortina da história, existe um propósito eterno. Deus não é um espectador passivo. Ele, segundo o conselho da sua própria vontade, decretou tudo o que acontece. O físico Albert Einstein, ao olhar para a complexidade do universo, rejeitou a ideia do puro acaso com sua famosa frase: Deus não joga dados. Se até na física existe uma ordem subjacente, quanto mais na história das nações e na biografia da sua vida. Isso não significa que Deus é o autor do mal, mas significa que nem o mal, nem a crise política, nem a sua dor pessoal escapam da soberania dele. Para o nosso contexto brasileiro, tão marcado por incertezas, isso é um bálsamo. Significa que não importa quem esteja no poder ou como esteja o mercado, o trono do universo continua ocupado. Deus usa até mesmo as crises globais e as injustiças sociais para cumprir seus fins santos, muitas vezes de maneiras que nós não conseguimos entender agora. A prova suprema disso é a cruz. Pense no cenário: um julgamento corrupto, uma liderança política covarde e uma multidão furiosa assassinando o único inocente. Parecia o triunfo final do caos e da injustiça. Mas as Escrituras nos dizem que aquele momento terrível aconteceu exatamente conforme o plano determinado por Deus para a nossa salvação. Onde os homens viram o fim, Deus estava operando o recomeço de tudo. Se Ele transformou a maior tragédia da história na nossa maior bênção, Ele pode redimir os capítulos dolorosos que você está vivendo hoje. Portanto, quando a manchete do jornal te assustar, ou quando a crise bater à sua porta, não ceda ao pânico de quem acha que está à deriva. Arrependa-se de tentar carregar o peso do mundo nas costas e de duvidar do Rei da Glória. Entregue os seus medos, sejam eles sobre o futuro do país, ou sobre o futuro da sua família, ou sobre o seu futuro próprio. Entregue os seus medos nas mãos daquele que escreve a história. O trem não está desgovernado. Não esqueça, o maquinista é o seu pai. Vamos orar? Soberano Senhor, confessamos que muitas vezes o nosso coração desfalece diante das notícias do mundo e das lutas da nossa vida. Ajuda-nos a lembrar que Tu governas sobre todas as nações, em todos os lugares, todos os dias. Que a certeza do Teu propósito eterno nos dê coragem para enfrentar o caos aparente, descansando na vitória conquistada em Cristo Jesus. Amém. Obrigado por acompanhar este episódio. Nosso desejo é que a mensagem da Palavra de Deus tenha alcançado o seu coração. E se alcançou, compartilhe com seus amigos. Acompanhe-nos nas nossas redes sociais, @Micael Barbosa. E até a próxima, se Deus assim nos permitir.